Se você investe ou quer investir em fundos imobiliários, você precisa entender a fundo sobre o que é o IFIX, como ele funciona e o que ele significa para os seus investimentos. Mas não se preocupe que nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre ele para não restar mais nenhuma dúvida, beleza? Vem comigo! Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, até então mais utilizado por aí. Então é importantíssimo você saber tudo que eu vou falar aqui para você tomar melhores decisões de investimento, conseguir avaliar o desempenho dos seus investimentos, se você está investindo bem, se não está investindo tão bem assim. Então já deixa seu like aqui embaixo para você entender um pouquinho mais sobre isso, porque esse like é extremamente relevante para eu saber se você está gostando desse conteúdo e para eu trazer também outros conteúdos relacionados a esse também, beleza? E assiste até o final porque eu vou te trazer uma curiosidade que muitos nem conseguem imaginar que isso aconteceu, então eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, o que é o IFIX? Ele é o índice dos fundos imobiliários, basicamente é uma carteira teórica que vai colocar ali alguns ativos dentro dessa carteira com base numa própria metodologia que a própria bolsa faz. Com isso, o IFIX tem como objetivo ser o indicador médio das cotações dos principais fundos imobiliários que são negociados na bolsa. É como se fosse um Ibovespa dos fundos imobiliários. Basicamente, sua função é ser um termômetro do mercado imobiliário que é listado na bolsa. Basicamente, pelo fato de que seria muito difícil você avaliar qual que é o sentimento ali do mercado se tivesse que avaliar todos os fundos imobiliários, um ativo por ativo ali, todos eles, todos os dias. Então, o índice nasce como se fosse para mostrar a média do mercado. Ele é um termômetro da média do mercado, sem que você precise olhar um a um todas as vezes que você quiser analisar isso. E aí existem alguns critérios que a bolsa define para o ativo, para o fundo imobiliário entrar dentro do IFIX, que são, o primeiro deles é estar entre os ativos que representem 95% do índice de negociabilidade. Então, a bolsa tem uma fórmula lá que ela calcula quais são os ativos que são mais negociados na bolsa em termos de volume e de liquidez. Então, com isso, a bolsa vai fazer uma lista de ordem decrescente do mais negociado para o menos negociado e vai pegar os 95% mais negociados e teoricamente colocaria dentro do IFIX. Mas existem outros dois critérios que o fundo precisa cumprir para ele de fato entrar. O segundo é ter presença em 95% dos pregões do período de vigência das 3 carteiras anteriores. Então a carteira é atualizada constantemente e no período das 3 últimas carteiras, aquele fundo imobiliário tem que ter sido negociado em 95% dos pregões, dos dias de negociação da bolsa. E por último, o último critério é não ser uma penny stock, é ser um ativo que é negociado a menos de R$1. Então isso é muito fácil, a maioria dos fundos imobiliários cumprem esse requisito, pelo menos dos mais famosos assim, eu não conheço nenhum que não tenha isso. E aí com todos esses critérios, a grande maioria dos fundos imobiliários vai estar lá dentro do IFIX. Então com isso vai ser uma excelente forma de você avaliar a média do mercado e também avaliar o seu desempenho em relação à média do mercado. Se você está indo bem, se você está indo mal. É só comparar o resultado da sua carteira de fundos imobiliários com o resultado do IFIX daquele mesmo período. Afinal, sempre que a gente está investindo, a gente tem que avaliar a nossa rentabilidade na nossa carteira, não apenas em números absolutos. A gente sempre tem que fazer uma análise relativa a algum outro fator, algum benchmark. E nada mais justo do que usar o benchmark dos fundos imobiliários como sendo o IFIX, que é o fundo que tem a maior quantidade de fundos imobiliários, é a média do mercado, até então é o mais utilizado por todos os analistas. Então, basicamente, se a maioria dos fundos imobiliários estão subindo, o IFIX vai subir, se a maioria está caindo, o IFIX vai cair. Outro ponto importantíssimo de falar aqui é que a porcentagem, o percentual de um fundo imobiliário dentro do IFIX é determinado de acordo com um critério específico. Isso significa que o tanto que o fundo representa do índice como um todo, ele é determinado pelo valor de mercado daquele fundo. Isso significa que quanto maior o valor de mercado daquele fundo imobiliário, maior a sua representatividade, maior a sua importância dentro do IFIX. E por outro lado, quanto menor o seu valor de mercado, menor a sua importância dentro do IFIX, com porém de que o maior ou alguns maiores fundos imobiliários, um único ativo não pode ter mais de 20% da carteira como um todo. Se isso acontecer, ele vai ter lá o limite de 20% e o percentual, o excedente a esses 20% vai ser redistribuído entre os outros fundos imobiliários. Além do IFIX, vários outros players do mercado financeiro estão anunciando a criação dos seus próprios índices de fundos imobiliários, alegando que o IFIX não tem a melhor metodologia de todas e eles querem
otimizar um pouco mais esse mercado dos fundos imobiliários, trazendo coisas novas e coisas, na visão deles, até melhores. E alguns exemplos disso são o Suno 30, que é o índice de fundos imobiliários da Suno Research, e o índice do Banco Inter. Se você quiser um vídeo exclusivo sobre cada um desses índices também, deixa aqui nos comentários para eu saber e quem sabe eu faço um vídeo sobre eles também, beleza? E o curioso é que da mesma forma que existe o BOVA11, que replica o Ibovespa, é um ETF que você pode investir para ter a mesma rentabilidade aproximada ali do Ibovespa, com o tempo vai começar a surgir também ETFs de fundos imobiliários, que até então não existem, mas a partir de certo momento aí, provavelmente a gente vai começar a ver esses ETFs que vão replicar a carteira de alguns determinados índices de fundos imobiliários. Então é só questão de tempo para a gente começar a ver essas inovações surgindo também. E falando em Ibovespa, dá uma olhada nesse gráfico que eu vou te mostrar aqui, que vai deixar os fãs de investimento em ações malucos. Dá uma olhada aqui. E é isso mesmo que você está vendo, desde a sua criação o IFIX rendeu mais do que o Ibovespa. Ou seja, quem investiu numa carteira diversificada de fundos imobiliários teve um retorno maior que quem investiu numa carteira diversificada de ações, no mesmo período desde que o Ibovespa foi criado até hoje. E obviamente nós temos duas considerações a fazer aqui. A primeira delas é que nós estamos falando de índices que representam a média do mercado. Isso significa que quem investiu numa carteira diversificada provavelmente teve um retorno melhor nos fundos imobiliários. Mas quem fez o stock picking, selecionou algumas poucas ações e alguns poucos fundos imobiliários, provavelmente teve um retorno muito diferente dessas duas médias que eu mostrei aqui. Então pode ser que uma carteira diversificada de ações, mas que foi feita com stock picking diferente do modelo do Ibovespa, pode ter tido um retorno melhor do que uma carteira de fundos imobiliários, beleza? E a segunda observação é que isso é um retorno passado, e retorno passado não é garantia de retorno futuro, e é por isso que a gente tem que colocar uma carteira diversificada de fundos imobiliários e de ações também. A gente não sabe qual que vai ser o melhor tipo de ativo, a melhor classe de ativo daqui para frente, então nada melhor do que diversificar, colocar um pouquinho de cada na nossa carteira, que aí independente de qual for melhor, a gente vai estar exposto a essa classe de ativo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e bora compartilhar esse conteúdo, trazer essa corrente de conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível. Eu fiz minha parte gravando esse conteúdo para você, então se você curtiu, manda lá no grupo do seu WhatsApp, seus amigos que falam de investimento também, que se te ajudou, provavelmente vai ajudar muita gente também, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.